agora. Pronto, começou a gravar. Estava esperando começar a gravar aqui para... Galera, antes de a gente entrar no exercício, só queria mostrar para vocês aqui algo que eu já tinha falado no vídeo. Tá Clara. Quando aparecer aí, me avisem. Apareceu. Beleza. Apareceu. Só queria mostrar aqui de forma mais ampliada, acho que está bem grande aí, está bem visível para vocês. É como era o mapa do Brasil naquela época. Tá? O Brasil não tinha o mesmo tamanho que tinha hoje. O território brasileiro só ia até o limite do Tratado de Tordesilhas, como vocês estão vendo aqui, que foi um acordo que o Brasil fez com a Espanha. Então, as terras que ficavam do lado de cá, da América do Sul, pertenciam à Espanha, e as terras portuguesas só eram esse pedaço aqui, que ia desde o litoral do oceano até mais ou menos aqui onde hoje é Brasília, tá bom? Então, o Brasil só ia até aí. Né? E vejam que cada capitania, né, o Brasil foi dividido em capitanias, em pedaços, em lotes de terra, e não tinha um tamanho fixo. Cada capitania tinha uma largura, um tamanho diferente. Veja que tem aqui a capitania de Paranaguá pequenininha, não, desculpa, de Santana, e aqui tem a capitania de Pernambuco enorme, tá? E aí, até uma coisa interessante que eu falei no vídeo, é que os donatários, que eram as pessoas que recebiam as capitanias para governar, eles recebiam o documento de posse da terra. Aí você deve perguntar, mas como é que a pessoa sabia onde começava e onde terminava? Geralmente era assim, ó, a capitania terminava, por exemplo, aqui, onde o rio deságua no mar, o rio Santa Cruz, até o rio São Francisco. Então, aqui é a capitania de Pernambuco. Então, lá no documento que eu recebia, dizia, sua capitania começa na foz do rio Santa Cruz até a foz do rio São Francisco. Foz é o lugar onde o rio deságua no mar. Tá? E do litoral, sua capitania vai até o Tratado de Tordesilhas. Então, era mais ou menos as referências que eram dadas nos documentos para a pessoa saber onde ficava a sua capitania. Se Xique-Xique existisse naquele tempo, ficaríamos aqui onde é a capitania da Bahia. Tá? Mais ou menos aqui, exatamente no ponto onde está escrito Bahia mesmo. Tá certo? Então, essa era a divisão que existia. O governo tentou dividir para que todo mundo cuidasse do seu pedaço e não ficasse caro para ninguém. Mas vocês viram que as capitanias não deram certo. Né? Briga com os índios, falta de dinheiro, falta de interesse, a distância para Portugal, que não ajudava no desenvolvimento das capitanias, tudo que se precisava demorava de chegar. Então, só a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente deram certo, porque ambas produziam açúcar e davam lucro. O resto, tudo se acabou. Tá? Então, o governo resolveu acabar com as capitanias e o governo português passou a governar tudo, né, no chamado governo geral. E aí criou uma capital do Brasil que fica bem aqui, onde tem escrito Bahia de Todos os Santos, onde tem esse X aqui, essa cruzinha. Que aqui foi criada a capital do Brasil, que foi Salvador. Então, São Vicente foi a primeira vila do Brasil, mas a primeira cidade do Brasil foi Salvador, que foi criada em 1549, como eu disse ali na aula. Só estou pontuando algumas coisas que eu falei ali, só para recapitular, para a gente memorizar mais o assunto. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, fique à vontade. Então, esse era o sistema de capitanias, que depois passou o sistema de governo geral, onde o governo português mesmo passou a governar o Brasil. E agora vamos aos exercícios, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Aqui. Quando aparecer, me avisa. Apareceu. Beleza. Então, vocês viram que em 1530, Martim Afonso de Souza veio para fundar a Vila de São Vicente e também algumas feitorias, algumas fortalezas no litoral.
mas era muito pouco para defender o Brasil. Então, em 1534, o governo quis criar um sistema para governar. Então, em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização, ou seja, tinha que povoar a terra, não tinha jeito. Era necessário colonizar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, todo o extenso território brasileiro. Então, era necessário ocupar todos os espaços ao mesmo tempo. Essa colonização, organizada pelo governo português, se deu através da criação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil, criação do sistema de governo geral e câmaras municipais, criação das capitanias hereditárias, montagem do sistema colonial, criação e distribuição das sesmarias. Então, qual foi a forma que o governo português usou para ocupar o território brasileiro ao mesmo tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo? Que letra vocês marcariam aí? Giovana já riscou a letra C ali. Alguém mais? Tem alguém aí? Letra C também. Gislane falou C. Jamile, Emily, C também. Bruna Larissa, Stephanie Andrade. Pois é, exatamente Letra isso. C, professor. Tá facinho aí, tá, Lucas? Para ocupar ao mesmo tempo, então várias pessoas teriam que colonizar junto. Então, foi com o sistema de capitanias. O governo dividiu o território em lotes de terra, deu para os donatários e diz: olha, tome conta, povoe a terra, proteja o litoral das invasões, todo mundo fazendo junto ao mesmo tempo, nós vamos ocupar todo o Brasil. É óbvio que essa ideia não deu certo, mas esse sistema que foi tentado, né, foi o sistema de capitanias hereditárias. Lotes de terra por todo, dividido todo o território brasileiro. Então, é a letra C, está muito fácil a questão, vamos para adiante. Unesp 2014. Em 1534, a coroa portuguesa estabeleceu o regime de capitanias hereditárias no Brasil colônia. Entre as funções dos donatários, podemos citar os donatários nas capitanias nomeavam funcionários e a representação diplomática, faziam a erradicação de epidemias e o estímulo ao crescimento demográfico, ou seja, ao crescimento da população. Letra C, os donatários faziam a interação com os povos nativos e fazia a repressão ao trabalho escravo. Letra D, organizou as entradas e bandeiras e o extermínio de indígenas. Letra E, fundou vilas e cidades e cobrança de impostos. Qual era a função dos donatários? Letra E. Letra E. O pessoal bateu. Kailane e Giovana também foram de letra E aqui no chat. Stephanie Gonçalves também. Ana Clara. Letra E, professor. Lucas e Alencar também foram de letra E. Saraíbe. Pelo jeito, esse assunto aí não tá difícil, não, né? Esse assunto Brasil Colônia é muito bom, é muito tranquilo. Então é isso. As outras coisas aqui não tem nada a ver, que foram citadas. Interagir com povos nativos, repressão, nada. Tá? Então, o que os donatários deviam fazer? Povoar a terra. Quando você povoa a terra, naturalmente surgem as vilas, não é verdade? Mais tarde viram cidades. E também os donatários cobravam impostos das pessoas que ele trazia do Brasil para povoar, ou, desculpe, trazia de Portugal para povoar aqui o Brasil. Certo? Então, letra E, tranquilo, foi a letra correta que vocês marcaram. UEL do Paraná, Universidade, não sei o que significa aqui, não sei o que é.
A centralização político-administrativa do Brasil, colônia, foi concretizada com a criação do Estado Geral, a instituição do governo geral, criação do Estado do Brasil, instituição do governo geral, transferência da capital para o Rio de Janeiro, instalação do sistema de capitanias hereditárias, política de descaso do governo português pela atuação predatória dos bandeirantes. Então, como foi que se deu a centralização político-administrativa do Brasil? Como é que foi centralizada a administração? Como? Não ouvi. Letra B. Suziara, Letra B. Letra B, professor. Ana, Lucas, Islane. Pois é, gente. Eu, inclusive, enfatizei muito isso na videoaula. Eu disse, gente, olha, o poder era descentralizado, porque não existia uma pessoa só que governava o Brasil. Existiam vários donatários governando suas capitanias. Como não deu certo, o governo desmanchou tudo e diz, vamos criar um governo de uma pessoa só. Então, se vários governavam, o poder é descentralizado. Quando um passa a governar, o poder passa a ser centralizado. Então, o poder passou a ser centralizado nas mãos do governador geral. E aí tivemos vários, tá? Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá, Lourenço da Veiga, vários governadores. Mas o poder passou a ser centralizado quando o rei colocou o poder nas mãos do governador geral. Tá bom? Então, todo mundo acertou aí. Foi a letra B, a instituição, a criação do governo geral que centralizou a administração no Brasil. Vamos à última questão. Tranquilo demais a aula de hoje. Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. A implantação do sistema de governo geral em 1548 não representou a extinção do anterior modelo administrativo descentralizado das donatárias. Assinale a alternativa diretamente relacionada com o governo de Tomé de Souza. Então, vocês vão marcar a opção que tem a ver com o governo de Tomé de Souza, que foi o primeiro governador do Brasil. Letra A. Incorporação do reino português à coroa espanhola pela morte do rei Sebastião em Alcácer Quibir. Letra B. Fundação de São Paulo de Piratininga e da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Letra C. Criação do Bispado de Salvador, o primeiro do Brasil. Letra D. Assinatura do Tratado de Madrid, restabelecendo os limites naturais previstos no Tratado de Tordesilhas. Letra E. Os franceses expulsos desistiram de contestar a soberania lusitana no Brasil. Então, qual das opções aqui tem a ver com o primeiro governo, o governador Tomé de Souza? Letra C. Islane, Jamile, Lucas, Stephanie, Kailane, Emily, Acar. Letra C. Poxa, então, quer dizer que se a prova fosse hoje, todo mundo ia tirar 10, né? Pois é, gente, não tem erro não. Maiane também falou ali, Pedro Henrique. Não tem erro não. O governo português foi incorporado à coroa espanhola com a morte do rei Dom Sebastião. Isso aqui aconteceu, mas não foi durante o governo Tomé de Souza, foi no governo de Lourenço da Veiga. São Paulo de Piratininga e São Sebastião do Rio de Janeiro foram fundados no governo de Duarte da Costa. Então, não tinha nada a ver com Tomé de Souza. Isso aqui não tem nada a ver com nada. Os franceses foram expulsos do governo de Mendes Sá. Então, a única coisa que tem relação aqui com o governo de Souza foi a criação do primeiro bispado. Bispado, eu acho que eu expliquei isso lá na videoaula, é a mesma coisa do que... Meu nome? Como é o nome aqui? Diocese. Aqui na Barra mesmo é uma diocese. Então, diocese ou bispado é a sede regional da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica de Xique-Xique, ela responde, ela obedece
à diocese da Barra, ao bispado da Barra. Antigamente chamava bispado, hoje se chama diocese. Mas é onde fica o bispo. E o bispo é o cara da Igreja Católica que manda nos padres da região, tá? Só que como foi a primeira cidade, foi o primeiro bispado também. Então, o primeiro bispado foi em Salvador e o primeiro bispo foi Pero Fernandes Sardinha, tá? Eu sei que ninguém deu risada do sobrenome do primeiro bispo. Sardinha era o sobrenome dele. E aí muita gente acha estranho, né, quando ouve, mas isso é natural, porque nós temos sobrenomes portugueses. E os sobrenomes portugueses, geralmente, eles estão relacionados a coisas da natureza. Deu risada não, né, Suziara? Por exemplo, Suziara, que deu risada aí, ela tem um oliveira no sobrenome dela. Esse oliveira é uma árvore, né? A nossa amiga Dislane tem um machado no nome dela. Então, esses sobrenomes relacionados a coisas da natureza é típico dos portugueses, né? A Giovana que riu ali tem uma torre no sobrenome dela. E por aí vai. Peixoto, Leite, Café, tudo isso são sobrenomes portugueses, sobrenomes atribuídos a coisas da natureza. Então, todo mundo igual, Sardinha, diga, Emily. Gomes, eu não sei, acho que não desce nada de diferente, não. Também não. Também não sei, Gutenberg. No caso, eu citei aqui os sobrenomes que têm algo relacionado à natureza, né? Aí temos Oliveira, Café, Leite, Machado, Carvalho. Carvalho é uma árvore, né? Deixa eu ver se tem mais um sobrenome aqui. Diferente. Aqui, ó. Bruna Larissa. Bruna Larissa é Pinheiro. Pinheiro é outra árvore. E por aí vai. Tá? Vou ver se tem mais alguém aqui. Figueiredo deve ser de figueira, né? De figueira. Figueira também é até uma planta que é citada muito na Bíblia. A figueira. Olha, Sara Carvalho ali, já deu a risada dela. Ela tem um Carvalho no sobrenome. Mas, enfim. Galera, e aí, o assunto tava difícil ou não? Foi tranquilo? Foi tranquilo, professor. Fácil, né? A prova seja assim, né, irmã? Como é? Repete aí que ficou baixo, Bruno. Eu espero que a prova seja assim. Fácil, né? Vai ser. Essa semana nós estudamos a administração colonial. Como foi que os portugueses começaram a administrar o Brasil? Vocês viram na última aula da primeira unidade que os portugueses não administraram o Brasil. Chegaram aqui, pegavam para o Brasil e iam embora. E nós estudamos na aula de hoje como eles começaram a ficar aqui, a povoar o território, a administrar o território. Tá? Então, hoje foi a administração colonial. Na próxima semana, nós vamos estudar a sociedade colonial. Quem eram as pessoas que viviam no Brasil daquela época? E é isso que nós vamos aprender na próxima aula, na outra quarta-feira. Tá bom? Se ninguém tiver nenhuma pergunta a fazer ou algum comentário, a aula nossa pode se encerrar por aqui. Tá bom? Alguma pergunta? Não, né? Se não tiver, podem sair. E daqui a pouco vou fazer a postagem lá no Google Sala de Aula para vocês.